A gente fica falando da IA, como se a IA é igual a gente fala da mídia. A mídia. É uma coisa, uma fumaça, né? É sempre alguma coisa que alguém faz. Uai, o IA, a minha preocupação da IA é quem alimenta a IA, quem está construindo a IA, e que é o Mas a gente humano. é justamente, mas quem alimenta a IA é a gente. A gente não. A gente sim. Você não vem me colocar nesse negócio, não. Se você já usou... Mais ou menos. Mas meio nesse tom de, tipo assim, se você já usou um chat GPT da vida, uma coisa desse tipo, você não deixa de estar treinando a inteligência artificial. Mas as informações que eu pergunto, eu não afirmo nada ali, né? Quando eu uso o chat GPT, eu uso para fazer pergunta. Mas quando você aprimora ele, por exemplo, quando ele te dá uma resposta, você fala, não, preciso que você me dê uma resposta melhor, essa resposta não está completa. Você tá ajudando a aprimorar. O Flávio pode confirmar. E aí, diga. Mesmo ou não? Seguinte, primeira coisa, que você está utilizando é gratuito ou é pago? Gratuito. Então, isso aí, né, o Brasil tem esse, né, tipo assim, se é free, pra que eu vou pagar? Se você não paga por nada, o produto é você. Uma coisa que é importante de se saber é que quando se cria algo, a IA, ela não chegou absoluta, simplesmente eu sei tudo, já chegou pronta e tudo mais. Tanto é que já viram que todo mundo fala que ela está evoluindo. A questão de estar evoluindo é igual ao ser humano. Como que o ser humano evolui? Estudando. O que a IA, entre aspas, né, são montes e montes de algoritmos matemáticos, com montes e montes e montes de dados que entram, que é justamente uma das discussões mundiais, é o que está alimentando essa IA. Né? Quem concordou com o que na hora que está utilizando essa IA. Tanto é que as nossas redes sociais, né, nós somos um excelente banco de dados, se diga de passagem. Sim. Né? Nós alimentamos bem o nosso perfil, clicamos toda hora, curtimos as coisas. Então não é que... A gente deixa rastro, né? Exato. Até... E isso é quase que inevitável. Por exemplo, se eu entrar, né, em um certo aplicativo aqui para pedir algum lanche, ele sabe o que eu gosto. Sim. Porque ele pega... É matemática, gente. A IA não algoritmo. A IA não é um ser absoluto. Ela é matemática. Né? Por isso que eu falo que o pessoal estuda matemática, gente. A matemática, né? Usando a gente que é de humanas, a gente se lascou. Não. Estudar qual matemática? Daí eu sei fazer conta. Eu abandonei a matemática no dia que eu fechei uma página do exame do ensino médio. Eu falei, nunca mais. Não, ainda fiz comércio exterior. Eu fiz humanas, tá doido. Eu fiz comércio exterior ainda. A matemática tem um poder que a gente tá bebendo dessa fonte até hoje. Né? A física ainda nem se fala. Então, dentro desse... Por que é matemática e física? Tudo que você faz, você é literalmente para IA, sequências, algumas variáveis, tipo o que ela faz, quando e como e onde. Isso vira X1, X2, X3, X4, X5 e ela fica te monitorando. À medida que você age, ela coleta e começa a gerar estatísticas sobre isso. Então, por exemplo, matematicamente eu posso inferir, fazer uma inferência de que no horário de 3h30 a Renata, ela gosta de tomar café e esse café geralmente ela pede na loja da Starbucks, que fica na local tal, e justamente, né, porque, né, tem funcionalidades no seu celular que fala inclusive onde você está, né, o que você caminha. Aquilo ali é um prato cheio. Aí quando chega aí você chega uma notificação, né? Mas você usa celular, então tá... Eu fico, né, é um mal necessário. Não, mas eu fico pensando como que a gente se protege disso. A gente tem como se proteger? Ou a gente, né, assim, tá no inferno, abraça o capeta? Como é que é? Eu me lembrei de um estudo, talvez você até tenha já escutado, que fala que a geração Z, ela prefere conteúdo personalizado à segurança dos próprios dados. E é uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes eu penso assim também. Olha que eu já fui... Hoje em dia, a gente usa muito IA, assim, em termos gerais. E eu, particularmente, já fui muito contra o uso da IA para muitas coisas. Principalmente o uso desregrado. Eu ainda sou contra o uso de IA para algumas coisas, porque eu acho que para certas coisas você não substitui o humano de uma forma tão simples quanto as pessoas acham que é. Mas é uma coisa que acaba sendo necessária. A gente está num universo capitalista em que a gente precisa produzir com rapidez e afins. E, enfim, se faz necessário saber usar e saber usar com consciência. Mas
Tem muito disso. De assim, até que ponto que a gente não percebe onde a IA tá no nosso dia a dia. Por exemplo, eu amo as playlists, as playlists que o Spotify faz, que ele solta, assim, uma playlist de manhã, uma playlist à tarde, uma playlist mais à noite, uma playlist de madrugada. Ele cria baseado no que você escuta nesses horários. E assim, é uma IA. É uma IA. É lógico que tem uma IA por trás. A gente... Aí foi muito nisso que eu tirei também um pouco da sensação de culpabilidade de usar IA, porque a gente sabe que tem grandes impactos no meio ambiente, só que esse impacto no meio ambiente... Quem? Tem Tá impacto. sabendo que até dá bom dia pra IA, a gente gasta água demais. Pois mas é uma coisa que não é informada. É. Então, eu falo assim, tá na nuvem, tá no banco de dados, tá no banco de alguma coisa. Ninguém consegue entender Sim. o que é isso, né? Só que, por exemplo, pra isso fazer sentido pra você, e também tem isso. É lógico que o que a gente consome de IA, o que a gente solicita dela e afins, não se equipara a uma empresa que funciona a partir de IA, que tipo, já tem os códigos que precisa de IA para estar existindo. Lógico que não. A gente não compara as duas coisas, é tudo muito complexo. Um resgate muito difícil. nada a ver aqui da minha memória. Vocês lembram do comercial da Kombi? Com a Elis? com a Elis Regina. Sabe um que eu Houve tava lembrando? impacto absurdo Eu em lembrei todo do mundo. comercial, salvo engano, é da Dove com a Audrey Hepburn. Saiu, eu acho, em 2017, Nossa, por aí. nos Senhora, primórdios. Jesus Não, Ave antigo Maria. e, assim, ele já era belíssimo. Mas eu lembrei muito desse, porque pra mim foi uma das primeiras vezes que eu vi uma coisa assim, um vídeo, uma vigente feita por IA. Oh, e é sabe? engraçado, porque, por exemplo, a Audrey Hepburn, a gente sabe que já faleceu, a Elis, Sim. a gente sabe que faleceu, e ainda assim ficamos todos muito impactados com a presença deles. E agora, personagens que a gente não sabe nem se são reais ou não, se existem ou não. Como que faz? Mas foi isso que é a minha preocupação. Quando eu vejo aquelas modelos, eu vejo assim, o que estão fazendo com as IAs, né? E vou falar uma coisa pra, assim, coisas pra gente pensar. Por exemplo, são questões, gente, não tem resposta, mas são questões que ainda estão sendo trabalhadas. Por exemplo, gerou-se a modelo, né, que né, você viu ali, perfeita. Né? Só Aí é uma pessoa que você pode fazer assim, eu quero que você tenha cabelo rosa. Muito mais fácil do que eu querer pintar meu cabelo. Raspa a cabeça. A pessoa raspa a cabeça. Simples, mais simples. O mais, né, na minha isso é opinião, não é estudo, mas a minha questão mais covarde. Não envelhece. Não se alimenta. Sim. Não gasta energia. O que entrou de dados na IA que gerou essa pessoa, e se por um acaso alguma pessoa é exatamente a referência desse quesito. Por exemplo, se aparecesse um modelo ali e ele fosse literalmente eu, né? Que eu não, mas isso daí sou eu com olhos azuis, por exemplo. Eu não dei permissão para você chegar e criar um outro ser, mesmo que virtual, colocar um outro nome e só eu apenas com uma alteração. Aí vem aquela pergunta, né? De onde saiu as feições e os trejeitos que essa artista, entre aspas, virtual, que veio... Eu quero ir embora. Ela não saiu do zero. Não saiu do zero. A IA, ela não cria nada. Ela aprende e daí Reproduz. ela cria alguma coisa. É igual a gente na escola. A gente tem a criatividade, né? A criatividade é muito associada também ao que você estuda, ao que você conhece, aos lugares que você frequenta, as pessoas que, né? Então, assim, essa questão de transmissão de conhecimento, de gerar alguma coisa, todo mundo fala da questão da inspiração. Aí a inspiração pura, como assim? Ela precisa de ter uma base de dados de referência para que dali ela se, entre aspas, inspire para te dar uma resposta.